Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos, agradeço pelo Criador pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal, peço que se inscrevam no canal, venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito e compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube, e juntos nós iremos crescer, reinando em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema escondendo o reino ao próximo. Escondendo o reino ao próximo. A pergunta é: como alguém pode esconder o reino de Deus para o seu próximo? Como é que alguém pode fazer vista grossa ao seu próximo, porque esse entendimento do reino que está em você, que está em mim, chegou até o seu conhecimento, ou seja, você teve uma metanoia, um entendimento que o reino está em você e você não quer passar para o próximo. Isso é esconder o reino de Deus para o seu próximo, principalmente para aqueles que estão dentro do sistema religioso, onde eles se reúnem nesses lugares. Então, meus irmãos, observem que quem está no reino de Deus está em abundância. Está em abundância, ou seja, está em fartura. Como assim, irmão Carlos? Eu vou explicar. Está em abundância, está em fartura das coisas espirituais. É como você está num rio de águas vivas que correm dentro de você, que está dentro de você, e você não tem como guardar essas águas que está em você. Você não tem como fechar essa torneira, ou seja, você não pode fechar essa torneira. Entendeu? Dessas águas vivas que está em você para o próximo. É o que eu tenho visto aí. Conversando com o abençoado, ele me refutou que ele já conhece o reino de Deus, para ele está muito bom. Não precisa estar falando para ninguém, porque esse evangelho não precisa mais ser ensinado, ser pregado para ninguém. Aí eu disse: ora, meu irmão, então quer dizer que o seu conhecimento, você chegou até o seu entendimento, você teve uma metanoia, você conheceu esse evangelho que traz salvação, você conheceu esse evangelho que liberta, você conheceu esse evangelho que transforma, que educa, você conheceu esse evangelho, entendeu? Que traz salvação de mente, e você conheceu esse evangelho que fala do reino, o que é o reino, mostra o que é o reino, e você não quer passar para as outras pessoas. Aí ele disse que não precisa pregar mais o evangelho já foi pregado. Veja a mentalidade desse camarada aí. Entendeu? Então, observem. Esse espírito de entendimento é um espírito egoísta, é um espírito carnal, é um espírito soberbo,
É um espírito que só quer para ele particularmente. E ele chega a afirmar que o reino é particular, é para cada um de nós. Eu disse, não, mas se você conheceu o entendimento, esse entendimento chegou até a sua mente, você teve uma ressurreição de mente, uma metanoia, você tem que passar, principalmente para os irmãos que estão dentro do sistema religioso. Entendeu? É como se eu, meu irmão, entendeu? Abrisse a torneira de água só para mim. E depois que eu usasse essa água, eu fechasse a torneira para os outros, para o próximo. Isso é um entendimento, isso é um espírito, meu irmão, egoísta, volto a falar. Entendeu? Eu não posso querer só a água para mim. Depois que eu usar, eu abrir a torneira só para mim, depois que eu usar essa água, tá entendendo? Eu fechar a torneira para o outro. Eu não quero só a luz para mim. É como se eu chegasse na minha casa, acendesse as luzes, onde tudo estava em trevas, na escuridão, e agora eu tenho energia e eu não quero passar essa energia, essa luz para o outro, para o próximo. É como se eu, meu irmão, é como se você, veja bem, é como se você tivesse assim, ou seja, é como se você agora conhecesse, entendeu? Você tivesse esse entendimento que a princesa Isabel, ela determinou a Lei Áurea, ela estabeleceu a Lei Áurea e a escravidão não existe mais. Só que tem alguém que não conhece da sua liberdade. Presta atenção nessa analogia que eu vou falar. Entendeu? Então, não conhecesse essa verdade que ele está liberto, que ele já foi liberto por uma lei que nós conhecemos como a Lei Áurea, que foi outorgada, determinada pela princesa Isabel. E o irmãozinho viesse comprar essa liberdade. Você está entendendo? E eu sabendo que essa liberdade já foi alcançada, já foi determinada há tempos lá atrás. Está entendendo? Tem pessoas que não têm, não se conscientiza das coisas, sabe? Tem pessoas que, eu não sei como é a cabeça dessas pessoas, entendeu? Então é como se eu soubesse da liberdade que esse abençoado tem, já teve, pela Lei Áurea, e ele chegasse para comprar a sua carta de alforria, de liberdade. E eu, sabendo dessa verdade, eu escondesse dele. Entendeu? Então eu estava sendo egoísta, meu irmão. É o que está acontecendo. É o que aconteceu nesse diálogo, nessa conversa que eu tive com esse abençoado. Aí esse é um espírito de egoísta. Entendeu? Que só quer para si. Entendeu? Então não é isso que o Evangelho nos ensina. Ah, não, porque o Evangelho não precisamos mais, o Evangelho já foi pregado, nós não precisamos mais pregar o Evangelho. Será que nós não precisamos mostrar essas verdades para as pessoas que não têm ainda esse entendimento? Será que você ficaria, né, só para você e não anunciava para esse irmão que queria comprar uma carta de alforria para a sua liberdade? Tá entendendo? E você sabendo, você não passaria essas boas novas, você não anunciava essa notícia boa para o seu irmão que não conhece a verdade? Isso é egoísmo, meu irmão. Isso não é reino de Deus, isso não é evangelho. Cadê o amor ao próximo? Isso não é amar o próximo. Isso é amar você mesmo. Ou seja, você não ama nem a você mesmo. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Isso é você saber de uma verdade e não passar essa verdade para as pessoas. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus é um conjunto. É as pessoas. É eu conhecer um pouco e passar para o meu próximo.
É o meu próximo conhecer um pouco das verdades desse evangelho, que já estamos no reino de Deus e que esse reino está em nós, e ele passar também para o próximo. Essa notícia, essa boas novas, ser discorrida e ser mostrada hoje nos séculos que nós estamos vivendo, nos séculos vindouros falado pelo apóstolo Paulo. Então, não é você esconder, reter do próximo. Será que se eu conheço essas verdades, então essas verdades é só para mim, ficar só para mim? E o próximo que está lá? É isso que é evangelho? É isso que é reino? É isso que é amar o próximo? É isso que você diz que Deus, o Pai está em você? É isso? Será que o Pai está em você mesmo? Porque você conhece essas verdades e você esconde essas verdades do seu próximo? Porque você não doa essa água viva que está dentro de você? Eu estou falando do reino, do entendimento. Nós só conhecemos essas verdades através desse evangelho. E é esse evangelho que nós temos que mostrar. Para alguns não precisa mais mostrar, porque o evangelho já foi pregado e você, quando você vem na rede social ou onde você está, você fala o quê? Você usa o quê? Para de graça, meus irmãos. Não é isso. Tudo que nós mostramos é dentro dessa Bíblia. Então, a água aqui que eu falo é a espiritual, é o conhecimento da verdade. Porque só a verdade liberta, só a verdade me libertou e te libertou e vai libertar mais pessoas da escravidão de homens, das leis de Moisés, das leis cerimoniais, de rudimentos de obras mortas. É esse evangelho que salva, que traz a salvação de entendimento, a salvação de mente. Não estou falando de salvação eterna, pois essa já foi consumada. Estou falando da salvação do entendimento, da mente, das pessoas que estão lá escravizadas ainda nesses lugares, pela religião, pelos homens. Esse rio de águas vivas, que é o entendimento, que é o conhecimento, não é para eu guardar para mim e não passar para o próximo, para o meu irmão, para os nossos irmãos que estão aí. Mas é para nós se juntarmos mesmos e levar esse entendimento, essa palavra que liberta, através do evangelho. Como é que as pessoas vão se libertar e conhecer as boas novas? Não, as boas novas, que é evangelho, as boas notícias, foi lá naquele tempo, hoje mais não. Hoje a gente está no reino, claro que a gente está no reino do Pai. Nós estamos no reino do Pai, todas as nações da terra. Estamos dentro do reino do Pai, já viemos dentro desse reino. Não estou falando do reino do Filho, que foi da cruz até 70. Eu estou falando do reino do Pai, que foi estabelecido a plenitude, onde o Pai governa pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Não, versículo 11, capítulo 11, versículo 15. Vamos lá. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui está falando do reino do Pai. Quando isso aconteceu? Quando foi que o Pai passou a reinar sobre todas as nações? No ano 70. Você está entendendo? Então, meus irmãos, a gente não pode esconder essas verdades
dos nossos irmãos. A boa notícia é você trazer algo para as pessoas que lhe traga paz, que as pessoas fiquem em paz e não perturbadas como estão aí o sistema religioso, com medo, perturbadas, amedrontadas, escravas dos homens, com medo do inferno, com medo de Jesus voltar, com medo de perder a salvação. E nós sabemos dessas verdades e esconder? Não. Olha aqui o que está escrito em Gálatas, capítulo 4. É como se... Olha, vamos ler Gálatas, capítulo 4. Versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele é senhor de tudo, mas ele é escravo porque é menino. Aí ele continua, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ele estava debaixo de tutores, debaixo da lei. Naquele período, eu estou lendo um texto aqui, dentro de um contexto que foi para aquele tempo, Paulo escrevendo para a igreja da Galácia. Alguém pode dizer, mas isso aí não se aplica para nós. Será que não, meu irmão? Claro que o contexto direto foi para os irmãos da Galácia. E nós conhecemos essa verdade para sair debaixo de tutores, de homem, da tutela de homens, debaixo de rudimentos da lei, através de quê? Desse evangelho. É lendo esse evangelho, as cartas de Paulo. Aí ele continua, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse texto se aplica para aqueles dias. O apóstolo Paulo se coloca também, de nós não vivemos aquele tempo, sim, mas é através do evangelho, meus irmãos, que nós poderemos trazer essas pessoas, não é nem trazer, é para que essas pessoas venham conhecer a verdade. Então, em outras palavras, Paulo estava dizendo que enquanto o herdeiro é menor de idade, ele está sujeito a tutores e curadores até que o pai determine o tempo. Ou seja, em outras palavras, quando éramos crianças, meninos, estávamos guardados em escravidão debaixo de rudimentos do mundo, debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. Então, meus irmãos, a gente não pode conhecer essas verdades e escondê-las. Entendeu? Então tem muitos irmãos aí no sistema que precisa conhecer que o reino está neles, que não se perde salvação. Era como nós não sabíamos que nós já estava completos, que nós já tínhamos vindo completos, perfeitos nele. Entendeu? Mas por que a gente não sabia? Porque a nossa mente estava o quê? Cauterizada. Estava em trevas de entendimento. E só através do evangelho que veio salvar a nossa mente. Só através desse evangelho que o entendimento chegou até a nossa vida. Então não podemos reter essas verdades. Só através do evangelho que o homem pode ter acesso a essa liberdade. Só através do evangelho que os cativos, os prisioneiros de mente podem adquirir essa liberdade. Porque o entendimento da graça não está em todos. O entendimento da graça não está em todos. Por isso precisamos mostrar as riquezas escondidas, as riquezas insondáveis da graça de Deus. Eu quero terminar aqui em Romanos capítulo 1, olha o que Paulo escrevendo ali naquele contexto ali para os irmãos que se encontravam naquela comunidade de Roma, eram judeus e gentios. Olha o que Paulo diz, versículo 16, capítulo 1, 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Salvação de quê? Salvação de todo aquele que crê,
Essa salvação aqui, estava falando aqui, salvação de entendimento. Salvação de mente. Foi o que esse evangelho fez conosco. Então, por isso que nós não podemos esconder essa água, esse entendimento que está em nós. Nós temos que passar. Nós não podemos querer só abrir a torneira para nós e fechar a torneira para os outros. É essa palavra que eu quero deixar. E quero desde já dizer para vocês aí um ótimo fim de semana para todos vocês e todos os seus familiares. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Vivendo Além da Religião. Não, Além da Religião. O canal é Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.